Muito bem. Estamos gravando a nossa aula. Vou compartilhar a minha primeira apresentação aqui. Só um instante. Muito bem, então a disciplina é Mecânica dos Solos 1. Meu nome é Rômulo Castelo Henriques Ribeiro. Sou professor do Departamento de Engenharia Civil. Tá? Vamos ver inicialmente essa introdução que mostra a relevância da mecânica dos solos. Conseguem visualizar bem essa imagem? Sim, dá para ver certinho. Beleza. O que vocês estão vendo aí de irregular aí nessa edificação? Qual é o problema dela? O prédio parece estar tombando para um dos lados. Tombando, né? Ele está inclinado. Está visivelmente em desaprumo. Aí você lembra da Torre de Pisa, não é isso? A Torre de Pisa bastante inclinada. E esse prédio também está. Ele é um prédio na Orla de Santos, lá em São Paulo. Vocês estão vendo aqui, ó, o pessoal na praia, tá vendo as barraquinhas? Esse prédio aqui de frente para o mar. Certo? Lá em Santos. Aqui um outro edifício, também em Santos, tá? Inclinado. E o que aconteceu com esses prédios? Vocês têm uma opinião? O que teria acontecido com a edificação ficar inclinada desse jeito? O que promove isso aqui? Recalque. Recalque. O que é recalque? Recalque é o deslocamento vertical do solo, tá? Deslocamento vertical. Aqui nós vamos usar uma letrinha para simbolizar o recalque, que é Rho, tá? Uma letra grega, o Rho. Então, veja bem, esses edifícios inclinados, lá em Santos, eles foram apoiados em uma camada superficial de areia compacta, tá? Eles foram apoiados em sapatas. Esses elementos aqui, ó, vocês estão vendo, são sapatas. São elementos de fundações rasas. Então, aqui está o prédio. Aqui vem, através dos pilares, a carga da edificação, carga toda do prédio, e é transmitida para o solo via sapata. A sapata aplica uma tensão no solo. Então, um elemento de fundação ele funciona dessa maneira, aplicando tensão no solo. Ok? Essa areia compacta, superficial, é um solo, assim, bem competente. Quando eu digo competente, é que ele vai se deformar pouco, ele é bastante resistente. Tá? Mas abaixo dessa camada de areia compacta, você tem uma camada de argila mole a muito mole. Aqui, ó, com 15 metros de espessura. Esse aqui é um solo sedimentar marinho, que vocês aprenderam lá em geotécnica. Certo? Solo sedimentar marinho, que se apresenta ao longo do litoral, em muitas cidades grandes que se desenvolveram aí em torno de grandes portos. Tá? Vocês viram lá em geotécnica a formação desse solo, processo de transgressão, regressão, enfim.
Aqui em Vitória é muito frequente, certo? E esse perfil lá de Santos, que é um perfil típico lá de Santos de solo, ele segue aqui, eu só coloquei aqui em destaque essas duas primeiras camadas, mas aqui para baixo tem mais uma série de outras camadas, até mais ou menos 55 metros, 60 metros de profundidade, onde você vai encontrar a rocha. Certo? Então, um perfil de solo sedimentar marinho. Agora, essas sapatas, elas estão apoiadas aqui na camada de areia compacta, e elas vão gerar uma distribuição de tensões no solo. Tá? Então, um campo de tensões no solo. Quando esse campo de tensões encontra esse solo que é muito deformável, muito compressível, esse solo vai e sofre um recalque, tá? E no caso lá de Santos, esse recalque foi um recalque significativo, com prédios lá construídos em sapatos, com 15, 16 pavimentos, gerando tensões. Aí o que acontece? Essa argila, que é muito compressível, tá? Vai e sofre recalque. Aqui vocês estão vendo, ó, a posição inicial, a cota -10, e a posição após o recalque, que é essa linha vermelha que está aqui. Veja que o deslocamento ρ, o recalque, ele acontece com um certo valor, aqui do lado esquerdo, do lado direito com um valor maior. Então, ρ2 maior do que ρ1. O que a gente chama de recalque diferencial. Tá certo? E aí, com esse recalque diferencial, a estrutura vai e inclina. Entendido? A estrutura vai e inclina. Então, o problema lá de Santos aconteceu em função desse recalque diferencial, aqui nessa camada de argila mole a muito mole. Agora, eu pergunto para vocês, e qual é o problema disso que está aqui? Alguém quer se manifestar? Pode gerar tensões na estrutura, professor? Tensões na estrutura. Quando você tem recalques diferenciais, você gera uma redistribuição de esforços, de momentos fletores, esforços cortantes. E essa redistribuição de esforços gera o quê? As patologias. Quando eu falo patologias, são fissuras, são trincas, certo? Então, realmente, isso aí é um problema. Mais alguma coisa? Vamos participar, gente. Não precisa de ter vergonha, não. Pode falar. Não tem problema nenhum. Além de tudo, tem o desagrado visual também, né, professor? Isso aí é importante. Muito importante. É muito desagradável. Você visualiza um prédio inclinado assim, parece que ele vai tombar, né? Aí, às vezes, você tem até medo de passar perto dele. Quanto mais comprar um apartamento num prédio inclinado dessa maneira. Os Então, arredores também, né? A vizinhança acaba que fica com medo do prédio cair e você não compra nada lá perto, esse tipo de coisa. isso. Aí, o que acontece? Uma desvalorização muito grande dos imóveis, né? Uma desvalorização imensa. E veja, um prédio de frente para o mar. Tá certo? Então, isso é terrível. Esse é um efeito muito ruim.
E outras coisas pequenas. Por exemplo, você vai tomar banho, aí o chuveiro, a água cai e a água corre contra o ralo. Apesar do pedreiro ter feito o serviço direitinho, de colocar uma inclinação para a água escoar para o ralo, ela vai e flui para o lado contrário. Você vai dormir, a sua cama está torta. Entendeu? Aí você tem que colocar um calço, né? Para colocar a cama na horizontal direitinho. Você vai abrir a porta da sala, a porta começa a emperrar. O elevador que vai subindo no poço, ele começa a atritar com o poço do elevador. Se você tem ligação de água com a rua, essa ligação pode romper. Água, esgoto, enfim. Então, uma série de problemas pequenos e graves associados a esse recalque diferencial. Entenderam? Mas e aí? O problema está instalado. E aí, o que você tem que fazer para solucionar o problema? Uma vez que ele está instalado. Ó, isso aqui é uma folha da revista Tecni. É uma revista técnica, né, da engenharia. Essa reportagem é antiga. Eu acho que de 99 ou 98, por aí. Tá certo? E olha só, esse edifício é um edifício chamado Núncio Malzone. Estava inclinado, formando uma sombra aqui de 2,10 metros, um desaprumo de 2,10 metros. Um recalque diferencial de 45 centímetros. Diferencial, hein? A diferença entre recalques. Tá? Então, por exemplo, um recalque foi, em um lado foi 1 metro, do outro lado foi 55 centímetros. Tá? Então, dessa diferença, o prédio inclinou de forma significativa. Qual foi a solução para o problema aqui? A solução foi instalar estacas, uma estrutura ligada à estrutura original do prédio, uma viga, uma nova viga, tá? E a instalação de macacos hidráulicos para macaquear o prédio, colocá-lo novamente no prumo. Esse aqui está o prédio no prumo, tá certo? Depois eu vou colocar lá no mural da turma um videozinho que mostra o processo de macaqueamento. Vocês vão ver que é muito interessante. Mas esse procedimento, desse reforço aí de fundações para macaquear o prédio, tem um custo extremamente elevado. Olha só, R$ 1,5 milhão naquela época. Tá? Naquela época. Tá certo? Então, com um custo extremamente elevado, às vezes torna-se até inviável. As pessoas não têm condições de arcar com essa obra que está aqui. Tá? Aí o prédio continua inclinado. Esses prédios eles foram construídos na década de 60. O recalque foi acontecendo gradativamente com o passar do tempo. Alguns moradores aí são moradores antigos que já se aposentaram e às vezes não tem dinheiro para bancar uma obra desse tipo que está aí. E olha só, o bloco da frente, na época a reforma do segundo bloco começou a ser iniciada, esse bloco de trás que está aqui, tá vendo? E há outros 97 prédios tortos em Santos. Entenderam? Então, o problema é um problema grave,
E a solução do problema é uma solução com um custo muito elevado. Tá? Então, quando o problema é na fundação, o custo para resolver é muito elevado. Se você fizer um passeio pela Orla de Santos, vai lá fazer um turismo, aí faz um passeio de escuna. Aí você vai ver o conjunto da obra, né? Uma série de prédios inclinados. Aqui está uma figura que mostra a situação dos edifícios lá. Ok? E esse processo de macaqueamento é um processo que envolve um certo risco. Depois eu vou passar para vocês o videozinho que ilustra muito bem como é que foi feito esse macaqueamento. Agora, gente, o que nós temos que fazer para evitar que isso aconteça? Por quê? O problema é grave e a solução do problema, quando o problema está instalado, o custo é muito elevado. Então, é inadmissível que isso aconteça. A gente não pode admitir que isso aconteça. Então, o que a gente vai fazer para evitar isso que está aqui? Vamos lá, eu quero a opinião de vocês. Estou notando que vocês são muito tímidos, muito tímidas. Eu vou gravar só essa primeira aula. Eu acho que a timidez está aí. E a aula está sendo gravada. As outras eu não vou gravar mais. Mas podem ficar tranquilos, porque eu gravei todas as aulas do período passado. Eu posso disponibilizar para vocês, é o mesmo conteúdo. Professor, tô vendo que o pessoal tá falando no chat, às vezes eles estão sem microfone. A Giedre perguntou se isso não tem a ver com estudo de solo. Pode falar. O que acontece no chat eu não consigo visualizar, infelizmente, porque o que está aparecendo para mim é a tela aqui do PowerPoint. Só isso. Deixa eu ver aqui. Só se eu... Se quiser, eu posso ir auxiliando o senhor lendo o que for passando no chat. Tá, tudo bem. Então, o importante... Quem foi que falou? João. João que está conversando comigo. Mas no chat aí, quem escreveu o que falta é a análise do solo. Então, a Giedre falou Giedre. que é o estudo do solo. Isso. E o Cícero falou embaixo que a etapa de projeto e estudo do solo tem que ser bem feita. Isso, são as duas respostas estão corretas. Parabéns. Vocês acertaram. Então, o que acontece? Para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que fazer um projeto de fundações adequado. Certo? Um projeto de fundações adequado. E aí, esse projeto envolve o que a Giedre falou, uma análise do solo. Essa figurinha da esquerda é um perfil geotécnico do terreno. Tá? Então, o que é o perfil geotécnico? Você tem aqui uma série de camadas, tá? É como se fosse o raio-x do solo. Então, quando a gente vai no médico, tem um problema, vai fazer um raio-x, ou um ultrassom, ou uma tomografia, para detectar o problema. Na mecânica dos solos, na geotecnia, a mesma coisa. Você faz uma série de sondagens, essas verticais que tem aqui, ó, tá vendo? Essas linhas aqui, são furos de sondagem. E a partir desses furos de sondagem, é possível traçar o perfil do terreno. Bom, isso aqui é uma etapa fundamental. A figurinha da direita está pequena, mas o que acontece? Isso aqui é uma planta de locação e carga nos pilares. Então, aqui eu tenho em planta os pilares desenhados, tá vendo? Pilares retangulares. Tem o nome de cada pilar, as dimensões e as cargas estão nessa tabelinha aqui, tá vendo? A tabelinha aqui do lado
mostra a carga em cada um dos pilares. Aí também você pega o projeto arquitetônico. E com tudo isso, você vai fazer uma análise. Vai verificar a possibilidade de usar fundações rasas. Tá? Será que é possível usar fundações rasas? Então, para responder essa pergunta, o que eu faço? Será que é possível apoiar o prédio em sapatas? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer lá no meu projeto uma previsão do quanto esse solo mole que está aqui, esse solo mole é muito mole, vai se deslocar em função do carregamento aplicado aqui. Estou no projeto, né? Projeto, fazendo uma previsão. E essa previsão ela é feita com base em conceitos que vocês vão aprender nessa disciplina de mecânica dos solos. Então, lá no projeto, você vai lá, pega o livro de mecânica dos solos, pega as aulas do professor e faz o cálculo do quanto essa argila vai recalcar. E aí, depois que você fizer esse cálculo, você vai ter um número. Esse número você vai comparar com o que a gente chama de recalque admissível. O quanto que é tolerável de recalque. Porque o recalque sempre vai existir. Não existe recalque zero. Mas, se ele for pequenininho, dentro de um limite admissível, beleza. Esse projeto aqui vai ser viável. Agora, se o recalque for um recalque significativo, como foi o caso lá de Santos, né? Se a minha previsão aqui, por exemplo, de deslocamento, der um recalque máximo maior do que 10 centímetros, vamos dizer, no máximo, o recalque máximo maior do que 10 centímetros, aí eu já tenho que pensar em uma outra solução em fundações para esse prédio. Aí eu vou passar por um projeto de estaqueamento, né? De fundações profundas, fundações em estacas. Entendido? Então, esses prédios que inclinaram muito aqui em Santos, na verdade, eles não poderiam ser apoiados em sapatas. Eles teriam que ser estaqueados. Aí, o que acontece? Vocês poderiam me perguntar assim, professor, e por que eles fizeram isso? Eles não sabiam que o prédio ia recalcar muito? Eles sabiam. Só que eles acreditavam em um recalque uniforme. Tá? Então, eles fizeram uma estrutura em sapatas, com um cintamento rígido, acreditando em recalques uniformes, ou seja, o recalque todo por igual. Tá? Porque a solução em fundações profundas era bem mais cara. Entendido? Só que aí eles quebraram a cara porque o recalque aconteceu dessa maneira diferencial que está aí. Professor, Sim, só uma pergunta. Você falou sobre sondagem, né? sim, E aí, eu já escutei falar que, igual, quando você está fazendo um estudo do solo, análise do solo, cada pedacinho diferente do solo pode ter uma constituição diferente, né? sim. E não tem como fazer sondagem em tudo. O que se faz é a sondagem na posição que os pilares ficarão? Não, Sapatos? Não? não. Existe uma norma que indica um número mínimo necessário de sondagens. Então, vamos dizer, com base na área de projeção dessa obra. Então, por exemplo, se essa área de projeção aqui tem 1.000 metros quadrados, suponhamos, eu vou precisar de 5 furos. Um furo a cada 200 metros quadrados, tá certo? E aí, com base nesses furos, eu vou e traço o perfil. Geralmente é assim. Tá certo? Agora, em casos excepcionais, em que eu tenho um solo extremamente heterogêneo, eu tenho que fazer um número maior de furos de sondagem.
Isso acontece muito. Às vezes acontece isso que você falou, de fazer um furo na locação aqui, na posição de cada dos futuros pilares, tá? Mas isso aí numa situação de uma grande heterogeneidade. Entendido? Entendi, obrigada, viu? Depende da área. Então, por exemplo, se for uma área menor do que 200 metros quadrados, 2 furos. De 200 a 400, 3 furos. E aí vai. Tá? Essa questão das sondagens, programação de sondagens, número de sondagens, como é feita uma sondagem, isso é assunto lá de mecânica dos solos 2. Aqui eu já vou apresentar para vocês os perfis prontinhos. Entendido? Entendido, obrigada, prof. Então, vocês já começam a notar uma importância da mecânica dos solos, né? Espero que tenha ficado claro a importância da mecânica dos solos, dos conceitos que eu vou passar para vocês. Aqui, ó, essa obra aqui é uma obra na China. Esse prédio, ele está no chão, tá? Parece até um brinquedo, né? Mas é um edifício, ó, e até que ele está bem íntegro, mas ele está no chão. Esse prédio tombou. Então, uma situação mais grave, né? Bem mais grave. Então, aqui, ó, durante a pandemia, eu estudei aqui mandarim, e aí, ó, eu consigo ler isso aqui, mas vocês vão aprender rapidinho a ler o que está escrito na aula de hoje mesmo. Aqui está dizendo que o prédio estava estável, né? Foi estaqueado, tá vendo? Ó? Bonitinho, está aqui o desenho. Aqui, ó, gente, está escrito escavação. E aqui aterro. Tá? Aqui está escrito um palavrão que eu não vou falar o que está escrito. Aqui, agora você já tem condições de ler. O que está escrito aqui? Chuva. Muito bem, parabéns. Você já aprendeu um pouquinho. Né? E aqui? Erosão. Erosão, chuva e erosão, descalçando o prédio que estava estaqueado. O prédio estava estaqueado. E aqui o aterro, e a chuva infiltrando aqui, ó, chuva infiltrando no solo, diminuindo a resistência do solo, subtração de solo aqui com a erosão, e o aterro solicitando o solo que está aqui. Tá? Aí, com o avanço dessa erosão, e com a chuva, se não me falha a memória, acho que isso foi em Hong Kong. Ocorre um deslizamento do solo, uma movimentação do solo, cisalhando, cortando as estacas. Tá? Então, o solo vai se movimenta para cá, para a escavação, cortando as estacas, e aí o prédio tomba. Tá certo? Então, aqui, ó, tá o edifício no chão, aqui os outros em pé, e o prédio no chão. Vocês podem ver aqui a cabeça das estacas, ó. Aqui o pessoal, tá? Então, o que faltou aqui nessa situação? O que faltou para evitar esse problemaço que está aqui? Vamos voltar lá naquela etapa inicial, quando estava tudo bem. O que faltou aqui? Antes de executar a escavação. Professora, eu esqueci o nome, mas tem aqueles muros que eles colocam no solo? Seria isso? Faltou a contenção, né? Então, antes de iniciar a escavação, eu teria que fazer umas paredes. Uma parede em todo o perímetro
todo o perímetro que vai ser escavado. Eu faço uma parede aqui dentro do solo, tá? Antes de qualquer movimento de escavação. Aí depois, à medida que eu for escavando, gradativamente, eu posso usar tirantes, tá? Os tirantes, eles vão manter essas paredes na vertical e não vão permitir a movimentação do solo, da vizinhança. Então, é uma preocupação que eu tenho que ter com a minha vizinhança quando eu faço uma obra num meio urbano, num meio que tem aí uma série de edificações. Eu tenho que fazer o subsolo para fazer a minha garagem, enfim, ou para fazer a escavação do metrô, alguma coisa do tipo. Eu tenho que fazer o quê? A contenção do solo, para não permitir esse deslocamento do solo, tá? E aí, ó, essa parede que está aqui é uma parede atirantada. Aqui, ó, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui é a cabeça dos tirantes. São barras de aço que estão entrando ali no solo, tá? E essas barras de aço, elas são ancoradas no solo, concretada, tá certo? E elas são tracionadas. Então, essas barras de aço, elas não vão permitir o deslocamento excessivo, tá? Do solo do entorno. Estão entendendo? Eu não estou entrando em muito detalhe, tá? Eu só estou aqui inicialmente mostrando uma introdução para que vocês vejam a importância da disciplina. Mas depois vocês vão ver isso com detalhes em outras disciplinas. Agora, para eu dimensionar essa parede, esses tirantes que estão aqui, eu tenho que saber qual é a pressão de solo que vai ser exercida na parede. E para fazer isso, eu tenho que usar conceitos de mecânica dos solos mais uma vez. Então, quais são as tensões atuantes na parede para eu fazer esse projeto de contenção? Olha só a importância disso, gente. Então, você é um engenheiro civil, projetista, capaz de calcular essas tensões. Olha também a responsabilidade sobre os seus ombros. Então, são necessários conceitos de mecânica dos solos para fazer um projeto desse que está aí. Essa figurinha mostra um muro de arrimo, tá? Um muro de arrimo, um muro de flexão. Esse T invertido aqui é de concreto armado, tá vendo? Digamos que eu tenho uma rua que está aqui, eu quero lançar um aterro para passar uma rua aqui. Existe um desnível entre as duas ruas, tá vendo? Ó, um desnível. Aí, para eu lançar esse aterro, eu preciso dessa estrutura, que também é uma estrutura de contenção, chamada muro de arrimo. Para dimensionar esse muro de arrimo, para que ele realmente promova a contenção desse aterro, eu preciso, mais uma vez, de conceitos de mecânica dos solos. Lá em Solos 2, vocês vão fazer o projeto de um muro de arrimo. Aí o professor lá de mecânica dos solos 2 vai perguntar: como que a gente vai calcular as tensões atuantes nesse muro? Aí vocês já vão ter os conhecimentos de solos 1 para responder essa pergunta, tá? Vocês vão precisar desses conceitos que a gente está aprendendo aqui. Então, ó, fundações, obras de contenção, barragem. Isso aqui é uma barragem de terra, tá? Você pode fazer uma barragem de concreto, você pode fazer uma barragem de terra. Qual é a função da barragem? É estabelecer um reservatório, reservar a água, conter a água, tá certo? Para usar essa água para gerar energia, ou então,
quando tiver numa situação de escassez, você pode usar essa água para irrigar a plantação, tá? Então, para fazer um controle hídrico de uma região. Então, a barragem ela tem algumas funções. Eventualmente, a barragem pode ser até uma barragem de rejeitos, como vocês viram o caso lá de Mariana, de Brumadinho, né? Então, a barragem de terra, para você projetar uma barragem de terra, você tem que fazer análise de estabilidade dessa barragem, certo? Então, eu vou estabelecer aqui que a seção transversal da minha barragem vai ser esse trapézio, no meu projeto, e aí eu faço uma verificação. Será que esse solo, com essa geometria, ele vai ficar em pé ou ele vai escorregar? Qual é a segurança, qual é a estabilidade disso que está aqui? Olha só que importância. Então, com base em conceitos de resistência ao cisalhamento, que vocês vão aprender aqui em Mecânica dos Solos 1, tem condições de fazer análise de estabilidade. Outra obra. Isso aqui, ó, pontilhado, é a superfície de um aterro. Então, eu vou lançar um aterro que está aqui, ó, sobre um perfil de solo. Tá? Esse aterro, gente, ele vai ser um aterro, por exemplo, para uma estrada. Eu quero construir uma estrada, eu tenho que fazer um aterro para colocar essa estrada no nível que eu quero, no nível adequado. Tá certo? Aí esse aterro ele vai ter que ser compactado. O solo vai ter que ser compactado. Então, entendam que isso aí é uma obra chamada obra de terra. Obra de terra porque o material de construção é o solo. Aí essa questão da compactação, como você vai fazer essa obra de terra, espessura das camadas, energia de compactação, equipamento de compactação, umidade com a qual o solo tem que ser compactado, isso tudo é assunto de Mecânica dos Solos 2. Tá? Beleza. Primeira coisa que vocês vão aprender lá em Solos 2. Agora, só que esse aterro ele vai gerar tensões no solo. Tá? Então, imagina o seguinte, cada metro de aterro que você lança é como se fosse a carga de um prédio de 2 pavimentos. Então, se você tiver aqui um aterro com 3 metros de altura, é como se estivesse construindo ali, sobre o terreno, um prédio de 6 pavimentos, só que com uma dimensão muito grande, com uma área muito grande. Então, é a carga muito elevada. Se no local tiver uma argila mole, essa argila vai se deslocar significativamente, né? Vai sofrer um recalque significativo. Só que esse recalque não será um recalque imediato. Ele vai se processar lentamente, tá? Vocês vão entender esse fenômeno, que é chamado fenômeno de adensamento. Por quê? O recalque dessa argila mole envolve fluxo de água. Porque imagina, por exemplo, como se estivesse apertando uma esponja. Quando você aperta uma esponja, a água sai da esponja. Então, quando você está apertando esse solo, a água vai fluindo pelos poros do solo e ele vai sofrendo o quê? Esse recalque. Como o solo tem uma permeabilidade muito baixa, esse fluxo é um fluxo lento. Então, eu estou falando assim, a princípio, a grosso modo, do processo de adensamento. Depois vocês vão entender claramente como funciona. Inclusive, vão ser capazes de calcular os recalques com o decorrer do tempo. Mas o fato é o seguinte, imagina que eu lancei esse aterro para uma estrada, aí inaugurei a estrada e essa camada de argila continua se deslocando. A estrada vai ficar como? Vai ficar toda irregular. Se esse aterro for um aterro, por exemplo, de um aeroporto, a pista de aterrissagem ou de decolagem, a pista vai ficar toda irregular.
Aí eu vou ter que fazer constante o quê? Manutenção da pista. Isso é muito ruim, né? Então, tem como eu promover esse recalque para um determinado tempo. Existem artifícios para isso. Então, por exemplo, eu vou lançar esse aterro e quero que esse recalque aconteça em 6 meses, antes da inauguração da minha estrada, antes da inauguração do meu aeroporto. Tá? Isso é possível. São algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês. Ó, mais uma situação que ilustra esse problema. Digamos que eu lancei o aterro aqui nessa região, e depois de 6 meses eu vim, cravei estacas aqui, ó, cravei estacas e apoiei a minha edificação em estacas. O que vai acontecer? O aterro vai continuar promovendo o recalque da argila mole e vai gerar um degrau entre a superfície do aterro e a edificação. Tá vendo? Indesejável isso aqui, né? Se o piso da edificação estiver apoiado sobre o aterro, vai formar aqui, ó, umas barriguinhas. A laje vai se deformar, vai formar tipo uma pista de skate aqui dentro da sua obra. Ruim, né? Então, o processo de adensamento, de evolução dos recalques com o tempo e métodos para acelerar esse recalque, eu vou mostrar também. Entendido? Tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Deixa eu fechar essa introdução aqui. Bom, então acho que vocês estão extremamente felizes com o que vem por aí e motivados, né? Motivadas, não é mesmo? Porque a mecânica dos solos 1 é uma disciplina fundamental para a engenharia, mas ela tem um encantamento, assim, ela é uma disciplina muito bonita, muito relacionada com conceitos relacionados diretamente com a prática da engenharia. Certo? Alguma pergunta aí? E olha, eu mostrei só algumas coisinhas, tá? Mas, por exemplo, você vai fazer uma escavação de um túnel, também é da área de geotecnia. Você vai remediar, por exemplo, uma infiltração de um contaminante no solo. É geotecnia ambiental. Você vai escavar um poço para extração de petróleo, com conceitos também de mecânica dos solos. Tá? Conceitos de fluxo que vocês vão ver. Lei de Darcy, conceitos de fluxo. Então, tem uma série grande de aplicações, eu mostrei só algumas delas, para que vocês fiquem motivados. Agora eu vou apresentar aqui para vocês, de maneira resumida, o programa da disciplina, a bibliografia e a forma de avaliação. Ok? Deixa eu abrir aqui o arquivo correspondente. Então, olha só, gente. O que nós vamos ver aí ao longo do nosso curso? Todas as minhas aulas são síncronas, ou seja, todas as aulas vão ser ao vivo, não tem aquele negócio de colocar videozinho, tal, tal, tal. Eu vou disponibilizar as gravações para vocês, tá? Das aulas. Acho que até melhor das aulas do período passado, que tem tudo lá,
mas as aulas serão síncronas. Então, toda quarta e toda quinta estarei aqui com vocês. Lembrando que a aula de quarta-feira vai começar às 7h30. E a aula de quinta, normalmente, no horário das 8 horas. Beleza? Então, o programa da nossa disciplina. Introdução. A introdução foi isso que eu acabei de mostrar para vocês, para dar um gostinho, né? Uma degustação. Depois, nós vamos conhecer tensões totais, poropressões e tensões efetivas. É logo o primeiro assunto, tá? Primeiro assunto importantíssimo, fundamental, são tensões que existem lá no solo. Então, no solo, em uma determinada profundidade, você já tem um estado de tensões. Tá? Então, vai ser o nosso primeiro ponto, nosso ponto de partida. Agora, se eu construo uma obra, eu vou gerar acréscimos de tensões no solo. Vou gerar um aumento de tensões. Então, são as tensões no solo geradas por carregamentos externos. Isso aqui é um assunto que geralmente é usado para quê? Para cálculo de recalques. Que eu já mostrei que é uma coisa importante, tá? Para projeto de fundações. Então, aqui, ó, nós vamos fazer ao longo do curso alguns exercícios. E esses exercícios vão ser interligados. De tal maneira, eu começo aqui, ó, com tensões, depois eu venho com tensões no solo geradas por carregamentos externos, vou usar esses conceitos apresentados inicialmente para depois calcular recalque. Tudo interligado, como se fosse um filme. Então, não é bom perder nenhum momento do filme, não é bom sair da sessão durante o filme, porque senão vocês vão perder o fio da meada. Tá? Vocês vão ficar sem entender uma parte do filme. Muitas vezes o final do filme. Depois que a gente chegar nesse recalque, a gente vai aprender a calcular esses deslocamentos, né? Tá? Função de um prédio, enfim, de um aterro. Nós vamos ver fluxo em meios porosos e capilaridade. Então, aí já vai envolver movimento de água através dos poros do solo. Para que isso vai ser fundamental? Para cálculo de pressões de água no solo, com a água em movimento, para cálculo de vazão. Por exemplo, se eu faço uma escavação e eu tenho que projetar um rebaixamento do lençol freático, eu tenho que baixar o nível d'água do terreno para trabalhar dentro da minha escavação. Aí eu tenho que calcular a vazão que vai chegar nessa escavação, projetar um sistema chamado sistema de ponteiras filtrantes. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter alguns conhecimentos, alguns conceitos de fluxo em meios porosos. Aí eu tenho que conhecer a lei de Darcy, eu tenho que conhecer as cargas hidráulicas, enfim, é um assunto bem interessante. Depois, a evolução dos recalques com o tempo. Então, novamente, nós vamos falar de recalque, mas vamos precisar dos conceitos de fluxo para analisar o recalque com o decorrer do tempo. Beleza? Para calcular recalque. Qual é o recalque de 6 meses? Qual é o recalque de 1 ano? Enfim. Beleza. Depois, aí nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos estudar o estado de tensões no solo. Então, até aqui, ó, até a evolução dos recalques com o tempo, vocês vão saber calcular as tensões verticais. Sempre a gente vai estar analisando tensões verticais. Quando chegar no estado de tensões no solo, eu vou querer conhecer as tensões horizontais em uma determinada profundidade. Imagina um elemento infinitesimal de solo em uma dada profundidade. Eu sei calcular as tensões verticais, agora eu quero calcular as tensões horizontais. E eu quero também, se eu cortar esse elemento infinitesimal, eu quero saber o estado de tensões num plano qualquer. Tá?
Então, aí a gente vai rever alguns conceitos que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos, né? Círculo de Mohr, enfim, para calcular tensões no solo em qualquer plano. E depois a gente vai iniciar um assunto, resistência ao cisalhamento, assunto fundamental, para quê? Para análises de estabilidade. Como eu falei anteriormente, aquela barragem. Eu tenho que analisar a estabilidade do talude da barragem. Muro de arrimo, eu tenho que analisar a estabilidade do muro de arrimo. Fundações profundas, eu tenho que fazer um projeto de fundações profundas. Todos esses assuntos estão ligados à resistência ao cisalhamento, tá? Resistência ao cisalhamento. Então, basicamente, esse aqui é o nosso programa de maneira resumida. Bibliografia básica. Esse livro, Curso Básico de Mecânica dos Solos, do Carlos de Souza Pinto, tem disponível na biblioteca, tá? Carlos de Souza Pinto é um livro que é bastante didático, então a leitura dele é fácil, da oficina de textos. Então, se vocês quiserem adquirir esse livro, a editora é a Oficina de Textos, tá? É um livro básico, um livro-texto básico. O segundo livro aqui, ó, Exercícios de Mecânica dos Solos, é da minha autoria. Esse livro eu fiz aí durante a pandemia, comecei a escrever durante a pandemia, e ele foi publicado em maio desse ano. Então, é um livro que contém aí uma série de exercícios resolvidos, tá, de mecânica dos solos, e com muitos conceitos também. Então, durante a resolução de um exercício, eu mostro muitos conceitos de mecânica dos solos. Então, os exercícios que eu vou apresentar para vocês aqui, grande parte dos exercícios é extraída desse meu livro, Exercícios de Mecânica dos Solos, que também é da editora Oficina de Textos. Tudo bem? E apostilas. Eu vou disponibilizar para vocês essas apostilas lá no mural da turma. Já tem elas digitalizadas, tá? São apostilas de professores antigos aqui da UFS, que já se aposentaram, que deixaram como legado essas apostilas, que são apostilas muito boas. Então, são apostilas que, às vezes, complementam os tópicos abordados tanto no curso básico de Mecânica dos Solos, como no livro Exercícios de Mecânica dos Solos. Alguma dúvida, gente? Beleza. Avaliações. Normalmente são feitas 2 provas, tá? Eu aplico 2 provas, prova P1 e a prova P2. E o conteúdo é dividido da seguinte maneira: na prova P1, a parte inicial de tensões totais, poropressões e tensões efetivas, tensões no solo geradas por carregamentos externos, recalques e fluxo em meios porosos e capilaridade. Então, esse aqui é o assunto da primeira avaliação de vocês. O período, ele vai até, no caso de vocês, nossas aulas são sempre quartas e quintas, né? A gente pode marcar essa prova para um dia de aula de 3 horas, que é a quarta-feira. Então, a princípio, eu estava pensando em marcar para o dia 15 de dezembro. Tá? Já no finalzinho da primeira etapa do período, que depois aí vai ter um recesso que vai durar praticamente um mês, não é isso?
no novo calendário da Prograde. Aí no dia 15 a gente pode fazer essa prova. E no dia 16 eu mostro para vocês o gabarito da prova. Combinado? Combinado, professor. A prova P2 ainda vou marcar, tá? Mas ela deve ficar para o final do período. Final do período. Que deve acontecer em abril, não é isso? Final do período. Acho que era em março, não, professor? Em março? Tá. Bom, enfim, vai ser no final do período. E aí vem o resto da disciplina, a evolução dos recálculos com o tempo, estado de tensões no solo e resistência ao cisalhamento. Beleza? Alguma dúvida, gente? Acho que tudo certo, prof. Bom, na sequência aqui, eu já iniciaria o assunto de tensões no solo, tá? Mas eu não vou iniciar isso hoje, não. Vou deixar para aula de amanhã, que começa às 8. Deixa eu fechar aqui. Tudo bem? Deixa eu interromper a gravação.